Fala aí, rapaziada, tudo beleza com vocês? Então, esse vídeo de hoje é o vídeo da entrevista com o Rafa e com a Kelly. São dois amigos meus que fizeram CT mais junto comigo. E eles estão indo pra Itália agora quarta-feira. Só que o primeiro vídeo que a gente fez deu problema e tal. Então o vídeo que vocês vão ver agora, o vídeo está começando deles falando sobre o chamado missionário deles e por aí em diante. Então não perca esse vídeo, continua até o final, porque eles vão falar sobre o chamado, sobre o projeto, tudo que eles vão fazer lá. Beleza? E a entrevista tá muito engraçada. Eu tô editando ali, tá muito bom, então não perca. É nóis. Então, aí eu, filho de pastor, tudo, a nossa igreja, que já falei na Maranatha Church, a gente. Maranatha Church. Nós somos uma igreja missionária. Nós apoiamos vários trabalhos missionários que não são só da nossa igreja, como também os da nossa igreja. Então, eu cresci já nesse movimento, sabe? Sempre, meu pai sempre falou, a gente sempre foi muito real isso na nossa vida. Mas fogo do espírito, do né? fogo do espírito. Rafael era Batista. Rafael era... Tô zoando, hein, gente? Tô zoando. Senão precisa ter Batista vendo Pelo aí. amor de Deus, nós Batista é a todo igreja mundo. mais missionária que tem no Brasil. Verdade, isso é verdade. Aí, voltando, né? Atrapalha não. Tá bom, desculpa. Nós tivemos uma conferência missionária na nossa igreja, eu tinha uns 15 anos de idade. Depois eu revelo a minha idade. Não foi muitos anos atrás, não. E a Ludmila Ferber, não sei se você pode falar. Pode, né? Claro. A Ludmila Ferber, ela veio aqui na igreja. E nessa época eu tava fazendo o back dela. Tava lá no cantinho. E ela... quem conhece a Ludmila sabe, né? Naquele momento... do espírito, a mulher ficou... Não desista, Nossa, não mas foi pare de crer. Quando ela deu aquela meia ajoelhadinha dela, que o Espírito Santo vem, né? Ela foi lá onde eu tava e... Nossa, mas começou a falar muito assim. E falou que Deus... Ela mandou estender as mãos, deu 2 tapas na minha mão assim. Ela falou assim, Deus está mostrando o globo. Segura o globo, porque Ele está te entregando as nações. Ele está te chamando para o chamado missionário. Mas aquilo entrou forte demais no meu coração. E aquele foi o primeiro, porque outras pessoas no decorrer dos anos foram vindo, falando, e Deus só foi aquecendo isso no meu coração. Então, no ano passado, nós fomos... Foi ano passado, né? Foi. Ano passado, nós fizemos o CT, 2015, 2016, perdida aqui. Mas também foi algo que eu falei, a gente vai... eu só não, né, gente? Eu e Rafael, meu marido, a gente deu esse primeiro passo. Mas, enfim, na minha vida... Tem 18 anos que eu recebi o chamado. Tenho 33 hoje. Então, uma caminhada de 18 anos de aperfeiçoamento, de busca. Porque não é assim, né? Às vezes a gente acha que Deus fala e amanhã vai acontecer. Existe um processo. E a gente precisa esperar o processo do Senhor. Porque o tempo do Senhor é o melhor que tem. A gente está muito acostumado com o que é bom, né? Mas o melhor de Deus é único. Então, hoje a gente está vivendo esse momento do cumprimento dessa promessa, o início dessa promessa. Então, na minha vida foi assim. Ok. Comigo já foi um pouco diferente. Posso começar a falar? Não pode? Falei? Ela Tô tá te me olhando, olhando, cara. Comigo foi um pouco diferente. Eu era batista, era da igreja batista, né? Com muito orgulho, com muito amor. E tinha uma missionária que a nossa igreja apoiava. A missionária Janice. E ela tinha um projeto na África. E toda vez que ela vinha uma vez por ano visitar a nossa igreja, e ela trazia os relatórios, falava do que estava acontecendo no campo missionário. E aquilo sempre me fascinou. As histórias que ela contava, os testemunhos de campo são tremendos. E isso sempre me chamou a atenção de uma forma diferente. Porque muitas pessoas passam pelas nossas igrejas, trazem palavra, mas quando um missionário vinha, aquilo soava diferente para mim. Então... E à medida que eu fui amadurecendo, que eu fui conhecendo mais a obra missionária, eu fui me encantando cada vez mais. Então, quando eu conheci Keren em 2006, e a Keren desde o início do nosso namoro, ela já colocava essa questão dela, que ela tinha chamado missionário, tal. E a gente começou a vislumbrar tudo isso junto. A obra missionária, a oportunidade de um dia estar no campo. Então, em 2014 também eu recebi uma palavra de um grande homem de Deus, um pastor, a respeito da obra missionária. E de lá para cá muita coisa foi se cumprindo. Deus foi iluminando os nossos passos, a cada dia revelando novas coisas e sempre tendendo para o campo missionário.
Mas foi de fato em 2016, no CT+, que a nossa visão se abriu e a nossa forma de ver o campo missionário também mudou, e a gente via que havia uma oportunidade pra gente e só cabíamos a nós tomar uma decisão de ir para o campo missionário e viver a experiência missionária. Então, você que tem vontade de ser um missionário, que tem vontade de conhecer a Aura Missionária, propaganda. Propaganda aqui, gente. Tá, Não, Instagram não, deles, e-mail, tudo aqui embaixo. Não é uma decisão fácil, mas também não é uma coisa impossível. Desde que você tenha o chamado e a palavra do Senhor é o que você precisa. Não, mas tipo, é engraçado que ele tava falando do processo. E às vezes a gente, como jovens e tal, a gente quer ultrapassar alguns processos. Só que Deus, ele tem um processo de cura, de transformação, ele tem a palavra rema dele, e às vezes a gente quer ultrapassar essa coisa pra gente, não, porque Deus me chamou, então eu vou embora e acabou. Não, mas tem um processo diante disso tudo. Até você chegar, né, no ponto disso, da vida missionária, de viver isso. E, Sim. gente, é a primeira vez que eu tô escutando eles falarem sobre, tipo assim, como é que nasceu o chamado. Porque a gente conversa tanta coisa assim, tanta coisa, ri, brinca, dança e... Já sabe. Já começa. Ah, dá, Falou, por aqui. Tô brincando. Mas é isso, o que ele está falando é verdade. A gente acaba queimando algumas etapas. Sim. Existe um processo entre a promessa e o cumprimento dela. Sim. E a gente tem que ter a paciência de obedecer. Sim. E não sacrificar certas Porque coisas. nisso nós certas somos etapas. aperfeiçoados no Senhor, né? Uhum. Agora você Senhor, faz ele as é contas. aperfeiçoado. Tem 18 anos só de chamado missionário da Keren. Só de Agora já chamado, tô sabendo agora quantos anos imagina ela a tem. idade. Eu disse 33 anos com muito amor, tá? Vocês estão vendo? Muito amor. Ai de quem fala que eu pareço tem mais, tá? Isso vocês Isso não aí. precisam falar. Agora Você fala... acha que eu pareço... Desculpa. Não, pode É que eu sou brincar, mulher, pode gente. Eu sou brincar. mulher. Agora fala um pouco, tipo assim, do trabalho que vocês vão fazer lá. Então, nós vamos... Rapidinho, para aí, Fred, de bater. Ele fica nervoso. Falou do funk, ele fica... Então, nós temos uma igreja, Maranatha Church, em Alba, Torino, norte da Itália. Quem estiver na Itália, sei, Vive aí. né? Não sei até onde esse vídeo vai. Glória a Deus. Então, já existe uma igreja lá desde 2013 e todo ano os apóstolos, né, os meus pais, eles vão lá para poder acompanhar um pouco mais de perto, mas a distância não permite que vá sempre. Então, nós estamos indo, Deus deu essa direção lá no CT+. Eu lembro até hoje, foi numa sexta-feira, na aula do Prado, que Deus veio assim, nossa, falou muito, foi muito forte, e tem um ano isso foi em maio, foi pouco antes da gente ir para o Paraguai, já tem um ano, e esse ano foi todo um processo. E na nossa igreja, nós vamos ajudar a igreja, vamos ajudar a liderança, nós vamos ajudar a comunidade, e também nós vamos trabalhar em apoio com os refugiados, porque nós trabalhamos aqui já com a Mais, ajudando em prol da igreja sofredora, como mobilizadores aqui no Rio. Então, nós não vamos parar com isso. Lá também, eles têm uma base lá também na Itália, e nós vamos também ajudá-los lá, trabalhar junto, porque isso também é algo que Deus direcionou muito para o nosso chamado, trabalhar com os refugiados. É algo que mexe demais com a gente, mas é muito mesmo. Então, não tem por que parar com isso, a gente está indo para um lugar onde tem muitos refugiados agora. Então, nós vamos também trabalhar com isso. Então, vai ser isso, trabalhar com a igreja, ajudar na liderança da igreja, fortalecimento, vir com novas ideias, novas estratégias, e junto com a comunidade e também com os refugiados. Esse é o nosso projeto, mas a gente sabe que chegando lá, Deus tiver que dar novas direções, se Ele tiver que mudar as coisas, Ele vai mudar, porque a missão é dele, a gente está aqui para cumprir somente. Maravilha. Outra pergunta. Tipo, é porque as pessoas hoje em dia, elas ficam muito receosas. E às vezes elas têm um chamado dentro delas. Falo pessoas casadas que já têm filhos. O que vocês agora falariam para essas pessoas? Pra tomar uma decisão pro campo? Pra tomar decisão, pra tomar coragem, pra confiar no Senhor, tipo assim, sem pensar em nada e confiar no Senhor cegamente, sabe? Não é assim, é o que a gente aprendeu assim até. Você não pode usar o seu chamado, usar o nome do Senhor para tomar uma decisão de forma irresponsável. Assim, a nossa decisão não foi da noite pro dia. A gente teve um chamado missionário,
muitas coisas foram clareando ao longo do tempo, até a hora oportuna da gente dizer o sim pro Senhor e de fato ir. Só que houve um processo devagar, gradativo, também doloroso, porque se a gente for pensar em tudo que a gente deixa, se for a gente pensar em todas as coisas que a gente já está acostumado a fazer, abrir mão de tudo isso para mergulhar do novo do Senhor, não é fácil. Então, assim, psicologicamente não é fácil, humanamente não é fácil, os sentimentos são os mais variados possíveis, mas o que eu digo, assim, que a nossa experiência não é um padrão, não é uma regra, é que o que está fazendo hoje a gente sair daqui para ir para um outro lugar, para outra nação, é a palavra do Senhor. É essa. E eu acho que é a mais importante de todas. Porque se fosse pela nossa vontade, a gente teria vontade de fazer o trabalho missionário em outros lugares. Ou aqui mesmo, né? E de repente, assim, de fato, não passou pela nossa cabeça começar pela Itália. Então só essa direção a gente já viu que é uma direção do Senhor. E todas as coisas contribuíram para essa direção. Então, assim, não foi só a questão, eu tenho chamado, então eu vou. Minha esposa apoia, então a gente vai. Não, é engraçado você estar falando isso, é porque a gente tá conversando aqui, mas tipo, isso faz um ano já que eles já estão se planejando. Faz um ano e pouco já. Então tem que haver um planejamento, né? Tipo assim, você simplesmente... Mas tipo assim, você que tem um chamado, sua família, vai conversar com seu pastor, vai planejar as coisas, porque é possível. Se eles estão indo hoje e deixando tudo aqui, é possível. Então, você que fica pensando, mas meu filho, mas não sei o que lá. A Valentina ela tem 5 anos de idade, gente. Eu queria que ela viesse aqui, mas ela tá vendo desenho. No finalzinho ela vai vir. Agora, uma coisa interessante, cortando, é que algumas pessoas procuram a gente, já procurou e falam assim, eu tenho chamado missionário, mas às vezes a minha igreja o pastor ainda não me deu sim, assim, não me apoia, falou para eu orar, mas eu sinto que eu tenho que ir logo, que eu tenho que... Enfim, essa coisa você tem que ter o discernimento de entender se isso é uma coisa sua, a sua ansiedade ou a sua hiperatividade, querer fazer as coisas rápidas, ou se de fato é um processo que Deus está trabalhando na sua vida, porque nesse processo que a gente demorou, Deus curou muita coisa em nós, Deus trabalhou muita coisa em nós, amadureceu muitas coisas em nós. Então, assim, se de fato a gente atropelasse, como a gente estava falando antes, todos esses processos, talvez a nossa vida no campo missionário não fosse duradoura. Talvez a gente fosse e ia se frustrar, ia voltar frustrado, e a palavra de fato não ia se cumprir. Então, assim, é muito importante você ouvir o seu pastor, ouvir a sua liderança. A gente está saindo hoje, como eu falei, com a bênção dos nossos pastores. Mas isso não foi da noite pro dia. Eles viram também que a gente precisava amadurecer em algumas coisas, trabalhar, enriquecer o nosso conhecimento. Então, hoje a gente sai feliz porque a gente tem uma palavra, a gente tem a bênção da nossa igreja, a bênção dos nossos pastores e a concordância de todos os nossos amigos também, que estão nos apoiando também nesse trabalho. Então é importante, não só ter o chamado missionário, mas sim a orientação e sair debaixo da obediência. Certo? Não se preocupem não, gente. Você que é mãe, sei que a gente pira, tá? Eu tô Verdade. falando como mãe, a gente pira. Quando eu fui pra Curitiba, eu também dei uma piradinha. Eu fiquei bem preocupada porque a minha filha aqui, ela estuda numa escola que ela tem 7 alunos na sala dela e lá tinha 20 e poucos alunos. Mas PG não me deixa mentir, Valentina super se adaptou. Verdade. Tipo, a gente tá no Rio de Janeiro, gente. Calor o tempo todo. A gente vai pra um lugar frio danado. Todo mundo... Acho que a gente sentiu muito mais do que ela. Ela super se adaptou. Então, a gente tem que confiar em Deus. Confia no Senhor. Confia, vai. A gente tende, às vezes, a achar que nós somos os salvadores, que tudo depende de nós. Tudo que a gente faz na força do braço não é duradouro, acaba rápido. Mas tudo aquilo que a gente constrói no Senhor é eterno. Então a gente tem que ir sempre com essa palavra. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Não esqueça, Maranatha Church. E o nome do nosso projeto é Um Novo Tempo. Um novo tempo, vou botar o projeto deles, vou arranjar o link para colocar aqui na descrição do vídeo, para vocês baixarem e vocês verem. Isso aí. Beleza, gente? Então, gente, ela chegou, essa é a nossa pequenininha, Valentina. Valentina, você tá pronto pra ir pra Itália? Fica direito, faz sacanagem. Ela tá com vergonha. Ela tá com vergonha, gente. Deixa ela tá com quieto. muita vergonha. Mas tá vendo, gente? A filha deles é linda, Valentina. Né, Valentina? Você é bonita, princesa do Senhor. Isso ela fala, viu? Pessoa que tem autoestima. Sempre ensinei desde Dá um tchau pra pequena. eles, dá um tchau. Dá um tchau. Vou mostrar pros seus amigos. Dá beijo, beijo. Manda beijo.
Ela tá com a mão na boca, né? Ela É tá com bebezinha. vergonha, gente. Mas, gente, então, o vídeo é esse. Ficou muito grande. Vou ter que repartir em duas partes, 2 pedaços, eu ia falar. É. Mas... é isso. Se você curtir, dá uma curtida aqui embaixo, ficou ótimo. Se você curtir, dá uma curtida aqui embaixo. Mas eu vou deixar o contato deles aqui, o e-mail, Legal. o projeto deles aqui em PDF pra vocês, se vocês quiserem abençoar, a igreja de vocês quiserem abençoar. Ah, minha igreja não tem... a gente não abençoa ninguém. Então aqui, ó. Eles estão comece aqui por pra você. se abençoar. Comece por você. Comece por você também. Então, gente, eu amo vocês, vou ficar com saudade de vocês. Obrigado. Quando vocês voltarem, né? Eu vou vir aqui visitar vocês de novo. E é Ou isso, ele vai gente. pra Itália, em nome de Jesus. Ó, acabei de Ó. receber. Recebe, Ó. irmão, Ó, recebe. maravilha, Jesus. Você também quer ofertar na vida dele pra ele poder Isso, ir na ele Itália? Opa! vai também, gente. Vamos Gente, apoiar. aleluia, gente. Agora eu me formei na faculdade, eu vou. Isso aí. Eu vou. Eu tô assim agora. Mas é isso, gente. Beijo. Beijo. Fiquem Até a com Deus. próxima. Beijão. Até quando a gente estiver na Itália. Isso aí. Olha! Olha! Legal. Alguma coisa? Ah, pergunta mais aí, tá legal. Tá legal? Tá. Mas eu não tenho... Mas aí depois pra editar é muito ruim, É, tá? muito, É. tem muita coisa É porque já. o Rafael não edita, não Pessoal, sabe então desse. vamos lá, considerações finais. Não, tem que chamar a Valentina, A né? Valentina, vou Vai chamar lá, a Valentina. produtor, chama lá a Valentina. Corta aí. Corta ali, Dá um produtor. pause ali. Dá um pause.